Start recording. Salve, rapaziada, eu vou falar um pouco para vocês sobre os fundamentos da internet. É muito importante a gente ter uma base sólida em alguns conceitos que eu vou passar aqui para vocês. Eu estou tentando só plantar a semente para vocês irem atrás de saberem um pouco mais sobre, porque esses são assuntos que muitas vezes a gente negligencia e acaba pulando, só que eles são importantes para a gente entender, já que a gente está desenvolvendo para a internet e entender sobre a internet vai ser fundamental. Não dá só para a gente fazer as coisas e ir aceitando. É bom a gente entender porque cada coisa funciona, como cada coisa funciona, como é por debaixo dos panos. O que acontece quando eu estou construindo um back-end e tal? Muita gente já tem essa experiência, mas, pô, a gente está fazendo um servidor dar um site de resposta. Como que funciona isso, né? O que é um servidor? O que define um servidor? Vamos pensar um pouco mais sobre isso, beleza? Então, vamos começar no conceito de internet. O que é a internet? A internet, ela basicamente várias subredes conectadas. São subredes independentes que estão conectadas. Você provavelmente já ouviu alguém falando, se referindo à internet como uma rede global de computadores. Então, quando a gente pensa um pouco mais sobre isso, a gente pode falar que a internet é uma rede de redes, que elas vão se comunicar enviando dados através de várias regrinhas. Uma analogia famosa é do sistema de correios. A internet vai funcionar como um sistema de delivery e o que está sendo entregue são dados. Sendo mais específico, os dados são feitos de bits, e os bits são representados com zeros e uns, que é o que a gente chama de código binário, porque eles só assumem dois estados. Sobre as regrinhas que eu falei, normalmente a gente fala de protocolos. Os protocolos eles vão ser um conjunto de regras e padronizações. E se ficou muito complicado, só lembra que para a gente da TI, um protocolo é uma convenção. Eles vão ser as regras que vão falar como as coisas funcionam. Então, isso vai ficar mais claro quando a gente falar de TCP e IP. E esses são dois dos protocolos mais utilizados e citados. Se você quiser saber um pouco mais sobre protocolos, quem define protocolo, quem diz que essas são as regras, dá um Google em RCF espaço IETF. Tá? Então dá um Google que você vai achar muito sobre isso. Eu acho que se aprofundar demais, até pode acabar bagunçando na nossa mente nesse começo. Então, mas fica a seu critério decidir se você quer pesquisar um pouco mais sobre isso ou não. Então, continuando na analogia de entrega, quando você comprar algo online, qual dado é mais relevante para a empresa de entrega? O que você acha? É o seu endereço, correto? Porque se você não sabe, se a empresa não sabe para onde tem que entregar, não vai rolar a entrega. Então o mesmo vai acontecer na internet. Todos os computadores eles vão possuir um endereço para a gente conseguir localizar esses dispositivos. E esses endereços eles vão ser representados por números. E esses números, né, são o que a gente chama de IP. Então o IP é um acrônimo para Internet Protocol. Internet Protocol, protocolo da internet. Você percebe a palavra protocolo aqui? De novo, a gente vai esbarrar muito nisso. Tá? E só para concluir, no final, o que a gente tem que saber é que os dispositivos que vão atender às regras do protocolo IP vão saber como se referir a outros dispositivos. Então, com isso, a gente já começa a entender um pouco mais as necessidades para enviar pacotes pela internet. Então, normalmente, a gente não lida com IP. Quem lida com IP é o DNS. Tá? E o DNS ele facilita o nosso trabalho. O DNS significa Domain Name System. E ele é responsável por associar um determinado IP a um domínio. Um domínio, vamos até colocar aqui, deixa eu mostrar para vocês o que é um domínio. Então, eu estou aqui no site da MDN, developer.mozilla.org, e esse aqui é o domínio da Mozilla. Tá? Esse seria mais ou menos o nome do site, saca? O nome do site. Mas sem essa parte de HTTPS aqui no começo, tá? O domínio seria só o docs.google.com, por exemplo. Já que eu já saí dos slides, vamos adiantar um exemplo que eu ia dar, né? Que é o exemplo do... Já que o DNS, como eu disse, ele associa um IP a um domínio, vamos tentar digitar um IP direto. Vocês vão ver que, na real, o DNS está fazendo a gente pular uma etapa que é memorizar esses IP. Então, tá aqui. Se eu digitar 8.8.8, vai levar a gente para o DNS da Google, o DNS.google. Então, esse IP corresponde a esse domínio. Então, a gente veio aqui para o DNS da Google. Esse é um dos IPs que leva a gente para o DNS da Google. Eu falo que no plural porque a gente tem outros também, né? Então, a gente pode ter mais de um. 8.8.8.4.4 leva a gente também para o DNS.google. A gente está no mesmo site, tá? Então, você pode pensar no DNS como o seu aplicativo de contatos do celular. O que acontece no seu aplicativo de contato do celular? Quando você pega o número de alguém para adicionar no WhatsApp, você não precisa memorizar aquele número. Você só adiciona na sua agenda de contato do seu celular e você não vai ficar memorizando esses números. Você vai salvar junto com o nome da pessoa e sempre que você precisar do número da pessoa, você vai pesquisar pelo nome. Então, quando a gente se conectar a um site, a gente precisa saber o IP dele. Então, vai acontecer o que a gente chama de DNS Resolution, que vai ser essa busca pelo IP. Essa busca pelo IP começa
local, começa na nossa própria máquina, porque nosso computador pode ter guardado essa informação em algum lugar, o IP do site que a gente está tentando acessar. E o primeiro lugar que a gente vai procurar vai ser na nossa própria máquina, no cachê do nosso navegador. O cachê, pelo menos no nosso caso, vai ser os dados que a gente já esbarrou no passado e o sistema achou melhor guardar para uso futuro. Assim a gente pode encontrar mais rápido essa informação. Por exemplo, se a gente já usou o YouTube, nosso navegador provavelmente já guardou essa informação, então ele já sabe o IP do YouTube e ele vai pular essa etapa de buscar. Ele só vai direto para o IP do YouTube, por debaixo dos panos, claro. Então, se a gente não encontrar nessa nossa primeira busca no cachê do navegador, a gente continua buscando. O próximo lugar que a gente vai procurar é no cachê do DNS, que também é um armazenamento local no nosso computador, só que dessa vez ele é gerenciado pelo sistema operacional. E caso a gente também não encontre lá, a gente vai procurar em outro lugar. Esse é o último lugar que a gente procura localmente. É no arquivo hosts. No arquivo hosts é um arquivo de texto mesmo, que vai ficar no nosso computador, que vai associar alguns IPs a alguns domínios. Então, esse vai ser o último lugar que a gente vai procurar. Depois disso, se a gente não achou até aqui, a gente vai ter que procurar em outros computadores. A gente vai pedir ajuda externa. Então a gente vai perguntar para outros computadores se eles conhecem o IP do domínio que a gente está acessando. Então fica uma sugestão de duas histórias que falam um pouco mais sobre como o DNS funciona, que é A Cartoon Intro to DNS over TTPS e How DNS Works. Esse slide vai ficar disponível para vocês, então vocês podem dar uma olhada. São duas histórias em quadrinhos muito boas que explicam um pouco mais sobre como o DNS funciona. Então, continuando, agora a gente pode ter uma base melhor para entender como funciona o protocolo TCP/IP, que na verdade diz respeito a dois protocolos diferentes, o IP e o TCP. O modelo TCP/IP ele vai funcionar em camadas, beleza? Uma analogia que eu li em alguma das referências dessa aula trata sobre carros. As camadas do TCP elas vão buscar uma padronização entre diferentes dispositivos na internet. Assim como os fabricantes de hardware e software, eles não vão ter que gerenciar a comunicação por conta própria. Pensa bem, vamos pensar na nossa analogia de carros. Os fabricantes de carro, eles concordam com a localização dos pedais do carro, porque assim a gente vai observar essa característica em todos os carros e vai facilitar para os condutores. Então, é o mesmo que acontece com a camada TCP/IP. A gente vai padronizar a comunicação entre os dispositivos para os fabricantes de hardware e software não ter que reimplementar isso toda vez, saca? E aí seria mais difícil de fazer a comunicação na internet também. Então, vamos todo mundo concordar em usar o TCP/IP? Todo mundo concordou com isso, então funciona. É porque todo mundo concorda que funciona, beleza? Sobre essa camada TCP/IP, eu coloquei aqui na tela uma representação do que eu estou querendo dizer. Imagine que esse dispositivo 1, D1, vai mandar uma mensagem para o segundo, o dispositivo 2. A primeira camada que ele vai passar é a camada de aplicação. É aqui que os protocolos específicos da aplicação que a gente está usando para mandar essa mensagem vai cuidar da nossa mensagem. E é aqui que normalmente o usuário interage. Alguns exemplos de aplicações são o e-mail, o FTP, o SSH, a www, entre outros. A www é a imagem que muitos têm quando a gente fala de internet. Só que, na verdade, ela é só uma das aplicações da internet. Porque, como eu disse antes, a internet é uma rede de computadores mundialmente conectada. A www é só uma das aplicações dela, que normalmente é o que a gente usa para acessar nossas páginas na internet. Normalmente é o que a gente mais usa quando a gente está usando a internet. Então, ela é baseada também no... Na real, eu vou falar isso depois. Vamos pular para a próxima camada, então. Depois que nossa mensagem vem daqui, vai para a camada de TCP, que também é chamada de camada de transporte, e TCP significa Transmission Control Protocol, protocolo de controle de transmissão. Então, é na camada de transporte que os dados vão ser divididos em pacotes. E, além disso, ela vai fazer outras coisas, como o reconhecimento desses pacotes recebidos de outros dispositivos, e ela também vai garantir que os pacotes que ela envia vai ser reconhecido pelo dispositivo destino. Então, falando um pouco mais sobre esses pacotes que ela quebra, para fazer um adendo, vamos fazer esse adendo de pacotes, é o seguinte... antes de falar como um pacote é composto, que eu já coloquei na tela, vamos pensar o seguinte. Imagine que a gente vai enviar uma imagem pela internet. A gente não quebra essa imagem em pacotes. E ela vai ser perdida, dá um erro na transmissão. Então ela é perdida durante a transmissão. A gente vai ter que enviar ela inteira de novo para ter ela em outros dispositivos. Só que se a gente quebrar em pacotes e alguns dos pacotes forem perdidos, a gente só vai reenviar os pacotes perdidos. Então isso já está uma utilidade aí, beleza? Então vamos falar um pouco sobre como esses pacotes são compostos, beleza? Então o pacote ele é composto por um cabeçalho, que é o header, e ele vai conter informações que vai ajudar o pacote a chegar até onde ele tem que chegar. Como o destino do pacote, da onde ele vem, o tamanho dele e ele vai ter outra coisa também, né? Aqui tem um tamanho, o destino, a origem, um detalhe, né? Um adendo, é que o tamanho também inclui o tamanho do header, tá? É o tamanho dos dados que a gente envia e o do header tá ali também. Uma última coisa que ele tem é o checksum, que é a soma de verificação. O checksum, a soma de verificação, é um código que ajuda a gente a saber se um pacote foi danificado durante a transmissão.
Beleza? Então, depois do header, a gente vai ter o body, os dados. Então, a gente vai ter os dados em si. E um pacote vai conter no máximo 64 kilobytes de dados, que não é muita coisa. Então, você tem que imaginar que a gente vai quebrar já os dados em várias partes, beleza? Em vários pacotes, quer dizer. Então, continuando, na camada TCP, além disso, né, tá na camada de IP, mas na camada de TCP falta uma coisa, na real. Na camada de TCP, não sei se eu falei, mas eu provavelmente repito então, é que na camada de TCP os dados também vão receber uma porta. E aqui que eles recebem uma porta, por quê? As portas vão ser um número também, assim como o IP, e eles vão fornecer uma informação sobre qual programa está enviando o pacote. Né? E para a gente saber em qual aplicação a gente vai ter que mandar esse pacote quando chegar no outro dispositivo aqui. Né? Qual aplicação está mandando isso e qual aplicação vai receber, né? Então a gente tem que saber a porta para isso, para a gente associar cada coisa com uma coisa. Pensa que se a gente está mandando um e-mail, como que o dispositivo 2 sabe que ele tem que abrir um e-mail e não uma imagem? Isso vai ser pela porta. Então quem vai receber isso vai ser a aplicação de e-mail lá, beleza? Então, continuando, vamos lá para a camada de IP agora, camada de internet. Na camada de internet, como a gente já falou um pouco sobre IP antes, eu vou ser um pouco mais rápido. Os pacotes chegam na camada de IP e eles recebem a informação sobre para onde eles estão indo, que nesse caso é o IP do dispositivo 2. E com isso, a gente está pronto para enviar o pacote pela internet. Então, é aqui que a nossa próxima camada começa a agir. A camada de hardware ela vai transformar nossos pacotes que têm uma mensagem de texto em sinais eletrônicos que vão ser enviados por cabos de rede, se esse for o caso do caso de rede. Então, os pacotes vão viajar de roteador em roteador até chegar no dispositivo 2. Quando ele chegar no dispositivo 2, eu não coloquei a representação aqui, porque ele vai fazer basicamente o processo contrário. Ele vai começar a subir de novo essa estrutura. Então, os pacotes vão começar de baixo aqui no dispositivo 2 e eles vão fazer o processo reverso do envio. Então, por exemplo, o IP e a porta. Quando chegar no IP, o IP vai ser retirado do pacote. Quando chegar na porta, a porta vai ser retirada do pacote. Quando chegar na aplicação de novo, esses pacotes já não existem mais, porque eles voltaram a ser aquele meu dado original. Eles estão mesclados já. Então, a gente vai estar na nossa forma original, que é a mensagem que a gente enviou. Então, agora a gente vai tentar falar um pouco mais sobre o HTTP. O HTTP ele é um outro protocolo que ele é muito baseado, ele é um protocolo que define, na verdade, a web. A web, como eu disse antes, é aquela aplicação que é a www. Então, o HTTP ele é o fundamento da World Wide Web. Basicamente, o HTTP consiste de uma máquina cliente que faz pedidos, a gente não fala muito pedidos, a gente fala requisições, para uma outra máquina que a gente chama de servidor, que é uma máquina que vai enviar uma mensagem de resposta, beleza? Então, uma requisição HTTP vai ter a seguinte forma, essa aqui. Então, primeiramente, a gente vai ter o GET. O GET, essa palavra em vermelho aqui, é um método HTTP, ou verbo HTTP. Ele indica que a ação, a requisição, espera do servidor. As duas mais comuns são o GET, que vai esperar uma informação de resposta, geralmente um site, e o POST, que na maior parte das vezes indica que o cliente está enviando informações para o server, como quando a gente vai logar e coloca nosso usuário e senha. A gente também tem a versão do HTTP que está em uso. Já tem versões mais avançadas, que é 1.1, só que essa aqui é mais didática de explicar, tal, então eu preferi colocar aqui. Você pode observar mais versões em uso, etc. Mas enfim. E aqui embaixo a gente tem o host. O host vai indicar o site que a gente está fazendo uma requisição. Esse, no caso, seria nosso servidor que recebe nosso domínio, ou que recebe nosso pedido, perdão. Isso aqui seria o domínio, né? Então, agora, essa barra aqui, ela vai indicar que o que a gente está pedindo, né? A gente está fazendo um GET, então a gente quer pegar alguma coisa desse servidor. O que a gente está pedindo está na raiz do servidor. Essa barra indica raiz, tá? É o início ali do servidor, da nossa pasta de arquivos. Então, a gente vai ver muito isso mais pra frente. A gente vai aplicar muito esse conceito de barra e tal, quando a gente mexer com caminhos e tal. Se você tem experiência com terminal, navega assim e tal, você já deve estar acostumado, mas enfim. A gente não precisa se afobar, que a gente vai ver muito isso daqui pra frente. Eu vou parar de usar o slide agora, mas tá aqui as referências que eu peguei. E eu vou mostrar para vocês um pouco mais sobre a aplicação do protocolo HTTP. Então, vamos observar em prática o protocolo HTTP agindo, ok? Não dá também, na real, vamos só ver isso aqui primeiro, né? Eu estou no Firefox, é o navegador que eu estou usando. Eu cliquei com o botão direito numa página qualquer, como estava o DNS Google aberto aqui, eu fui nele. E está aqui Inspect, que cliquei nele. Fui na aba de Network para analisar as atividades da internet, né? Da nossa rede. Então, quando eu carregar essa página, vamos ver o que acontece. Quando eu abro o dns.google, o que acontece? Ele faz uma requisição. Ele faz várias requisições, na verdade. Por quê? Porque quando eu faço uma requisição pedindo essa página do Google, a própria página do Google tem outras requisições lá dentro. Então, eu pedi essa página, mas a página do Google, por exemplo, vai pedir essa imagem que fica aqui no topo.
Então ele fez outra requisição para pedir essa imagem. Então uma requisição pode levar a outra, ok? Continuando, já que a gente entendeu porque apareceu mais de uma requisição aqui, vamos tentar ver aqui do lado o nosso request headers, que é nosso header de requisição. O jeito que a gente está vendo, o Firefox deu uma embelezada na coisa, né? Na real, o que acontece mesmo quando a gente pega isso é que ele vem da seguinte forma. Deixa eu dar uma minimizada nisso aqui. Os request readers vêm assim. Na real, todos os readers vão vir assim, tipo, no formato mais textual, mais feio e tal. Isso aqui só vai dar uma embelezada na coisa. Então, aqui tem o request header, tá falando que a gente está fazendo um get, que é basicamente nosso exemplo lá, pedindo o que está na raiz do servidor. Aqui tem a versão e o host que a gente está pedindo, né, que é o dns.google. Então, basicamente traduzindo, vai no dns.google, me pega essa página inicial que está na raiz do servidor e usa essa versão aqui do HTTP, beleza? A gente tem esse status code. Esse status code indica o que aconteceu com a nossa resposta. 200 significa que deu tudo certo, foi um sucesso. E se a gente clicar aqui, vai levar a gente para a página da MDN sobre status code. E a gente vai poder ver que de 100 a 199 a gente tem respostas informacionais. De 200 a 299 a gente tem resposta de sucesso. Por exemplo, no nosso caso a gente teve a resposta 200. De 300 a 399 a gente tem a gente tem mensagem de redirecionamento. De 400 a 499 a gente tem resposta de erro do cliente. Então, vamos fazer um teste aqui. Eu vou pedir uma página que não existe no dns.google. Vai dar um erro, e esse erro é um erro famoso, que é o 404. Então tá aqui, ó, status 404, deu erro na parada. E quando a gente estiver codando, a gente vai ver muito erro 500 e alguma coisa. A gente vai ver muito um erro na casa do 500, porque basicamente são erros do lado do servidor. E como a gente vai codar o servidor, a gente vai ter que fazer vários testes e vai dar erro. Então a gente vai corrigir esses erros, beleza? Então, agora a gente vai dar uma olhada no HTML. Eu vou passar esse vídeo para separar e já já a gente vai ver um pouco sobre algumas aplicações de HTML e CSS bem rápidas, só para confirmar se vocês pegaram a base correta e tal. Então, vamos lá. Tá mandando bem.